Senhora José de Alencar, terceira parte, capítulo 10. No pavimento térreo, ao lado esquerdo, havia na Casa das Laranjeiras uma varanda de estilo campestre, decorada com palmeiras vivas e corbélias de parasitas. Servia de sala de bilhar, e aí costumava Aurélia e o marido passarem a tarde, quando o tempo não convidava ao passeio no jardim. Aí foi Seixas encontrar 2 grandes quadros, colocados nos respectivos cavaletes. Na tela, viam-se esboços de 2 retratos, o de Aurélia e o seu, que um pintor notável, êmulo de Vítor Meireles e Pedro Américo, havia delineado à vista de alguma fotografia para retocá-lo em face dos modelos. Ao olhar interrogador do marido, Aurélia respondeu: "É um ornato indispensável à sala." "Julga que seja indispensável? Parecia-me ao contrário. Inconveniente reproduzir, ainda que seja por esse modo, uma presença que tanto lhe deve importunar." "Não se retira retrato d'alma, felizmente," observou Aurélia, com um misterioso sorriso que desde certo tempo acompanhava essas palavras de sentido recôndito. Seixas prestou-se passivamente ao papel de modelo. As sessões à tarde tinham ficado reservadas para ele, a fim de não estorvar-lhe o trabalho da repartição. Aurélia retirou-se, deixando-o em plena liberdade. No dia seguinte, pela manhã, quando o pintor voltou para trabalhar em seu retrato, a moça, antes de tomar a posição, fez-lhe suas observações acerca da expressão fria e seca da fisionomia de Seixas. "Pintei o que vi. Se deseja um retrato de fantasia, é outra coisa," respondeu o artista. "Tem razão, meu marido não anda bom. É melhor interromper seu trabalho por alguns dias. Eu lhe mandarei aviso quando for a ocasião." Essa tarde, Seixas achou Aurélia inteiramente outra da que era nos últimos tempos. Sua expressão meiga e, sobretudo, a candura e singeleza de seu modo restauraram em sua memória a imagem da formosa menina de Santa Teresa, a quem amara outrora. Deixou-se aliciar por essa ilusão, embora estivesse bem convencido de que haveria dissipar-se de repente e dolorosamente, como as outras. Mas sua alma tinha necessidade de repouso e ainda mais do conforto de uma crença consoladora. Abandonou-se àquela doce quimera e quis persuadir-se de que revivia um idílio de seu passado. Aurélia trouxe a conversa para os assuntos que mais podiam seduzir um espírito poético e elegante, como o de Seixas. Falou de música, de versos, de flores e de artes. Quando a ironia não lhe acerava a palavra, ela tinha uma exuberância de afeto e ternura que manava de seus lábios e derramava em torno de si uma atmosfera de amor. À noite, tocou piano e cantou os trechos prediletos do marido. Não era ela, de certo, apesar dos elogios de Dona Firmina, uma mestra, nem mesmo uma discípula exímia e correta, mas poucas teriam seu gênio artístico.
Ela tocava por inspiração. E o canto eram as emoções de sua alma que ressoavam espontaneamente como os arpejos da brisa no seio da floresta. Os dias seguintes correram na mesma doce intimidade. À tarde, no jardim, ou admiravam juntos as flores, ou liam no mesmo livro algum romance menos interessante do que o seu próprio. Seixas incumbia-se da leitura e Aurélia escutava, sentada a seu lado. Às vezes, ou porque se distraísse um momento, ou por sofreguidão de antecipar a narração, reclinava-se para correr os olhos pela página onde ia brincar um anel de seus cabelos castanhos. Foi no meio de uma dessas cenas que o pintor apareceu de novo. Seixas deu sinal de contrariedade, que a gentileza de Aurélia conseguiu desvanecer. Conservou durante a sessão a mesma expressão afável e graciosa que pouco antes iluminava seu nobre semblante e que fora a sua fisionomia de outrora, quando a subversão de existência ainda não o tinha revestido de gravidade melancólica. Na manhã seguinte, Aurélia, examinando o trabalho do pintor, viu, palpitante de emoção, a sorrir-lhe, o homem que ela havia amado. Ele aí estava em face dela, destacando-se da tela, onde o pincel do artista o havia fixado com admirável felicidade. Era um desses retratos em que o modelo, em vez de impor-se, inspira o artista. Deixam de ser cópias e tornam-se criações. Ainda Aurélia estava enlevada em sua contemplação quando chegou o artista, que recebeu seus elogios acompanhados de sinceros agradecimentos. O pintor supunha ter feito apenas uma obra de arte. Como podia ele suspeitar o segredo dessa mulher, viúva daquele marido vivo? O senhor há de tirar uma cópia desse retrato para ficar na sala com o meu. Quanto a este, desejo que tenha o traje com que me lembro de ter visto meu marido quando o conheci. É uma surpresa que pretendo fazer-lhe, compreende? Perfeitamente. Peço-lhe, porém, que não toque no rosto. Fique descansada. Aurélia explicou ao pintor o traje que deveria figurar no retrato do marido e tomou posição para concluir o seu. Ao voltar da repartição, notou Seixas que sua mulher não conservava a mesma disposição de ânimo em que a deixara na véspera. Não tornou à primitiva irritação, mas foi a pouco e pouco retraindo-se e acabou por isolar-se de todo. Passava os dias encerrada em seu toucador. Quando aparecia, era sempre distraída e tinha o aspecto dessas pessoas que se habituam a viver no mundo da fantasia e que, sentindo-se como aturdidas quando descem à realidade, refugiam-se em suas quimeras. A casa das Laranjeiras tornara-se uma verdadeira solidão, habitada por 2 cenobitas que não se viam nem tratavam a não ser na hora de jantar. Ao levantarem-se da mesa, Aurélia escondia-se no fundo de algum espesso caramanchão, de onde seguia de longe com os olhos o vulto do marido que passeava pelo jardim. À noite, cada um tomava seu livro. Seixas lia, Aurélia aproveitava esses instantes de liberdade
para tornar aos seus pensamentos e aos suaves devaneios que abandonava ao sair do toucador. Dona Firmina, a princípio, estranhara os modos de Aurélia, mas era uma senhora de muito juízo e bastante prática da vida. Atinou logo com a causa dessa alteração e aproveitou a primeira oportunidade para dar mostra de sua perspicácia. Não acha Aurélia tão diferente do que era, Sr. Seixas? Fernando, surpreendido pela pergunta, volveu os olhos para a mulher, cujo pálido semblante, iluminado nesse momento por um reflexo do sol no ocaso, tinha a diáfana aparência da cera. Algum incômodo passageiro? Precisa sair da cidade? Passar algum tempo fora na Tijuca ou em Petrópolis? Não tenho moléstia, respondeu Aurélia com indiferença. Moléstia não tem, Aurélia, mas é coisa que se parece, tornou a viúva. E os passeios no campo são excelentes para essas melancolias e desmaios que você está sofrendo. Engana-se, não sofro de coisa alguma. Ora, não disfarce. Quem não vê que aí anda à volta de... De quê? Insistiu Aurélia, completamente alheia à intenção da viúva. De um neném! Soltou a moça uma gargalhada, mas tão descompassada e ríspida que Dona Firmina mais confirmou-se em sua convicção. Fernando ergueu-se a pretexto de regar os tabuleiros de violetas de Parma que rodeavam os pedestais das estátuas de bronze. Decorreram meses. De repente, sem causa conhecida, com o contraste e o improviso que tinham as resoluções dessa mulher singular, operou-se uma revolução na Casa das Laranjeiras e na existência de seus moradores. Saiu Aurélia do isolamento a que se condenara durante tanto tempo, mas para lançar-se no outro extremo. Mostrava, pelos divertimentos, uma sofreguidão que nunca tivera, nem mesmo em solteira. Entrou a frequentar de novo a sociedade, mas com furor e sem repouso. Os teatros e os bailes não lhe bastavam. As noites em que não tinha convite ou não havia espetáculo, improvisava uma partida que, em animação e alegria, não invejava as mais lindas funções da corte. Tinha a arte de reunir em sua casa as formosuras fluminenses. Gostava de rodear-se dessa corte de belezas. Os dias destinava-os para as visitas da Rua do Ouvidor, os piqueniques no Jardim ou na Tijuca. Lembrou-se de fazer da praia de Botafogo um passeio, à semelhança dos bois de Bolonha em Paris, do Prater em Viena e do Hyde Park em Londres. Durante alguns dias, ela e algumas amigas percorriam de carro aberto, por volta de 4 horas, a extensa curva da pitoresca enseada, espairecendo a vista pelo panorama encantador e respirando a fresca viração do mar. Os passantes olhavam-nas surpresos e com um aspecto que traduzia a malignidade de suas conjecturas. Aurélia não fazia o mínimo caso dessas caras mexeriqueiras, mas as amigas incomodaram-se e ela foi obrigada a abandonar o lindo passeio às aves de arribação. Esta ânsia de festas e distrações sucedendo a uma inexplicável apatia e recolhimento faziam desconfiar que Aurélia buscava na sociedade não o prazer, mas talvez o esquecimento.
Porventura, tentava aturdir o espírito e arrancá-lo por este modo às cismas e enlevos em que se engolfara por tantos dias? Deve estranhar esta febre de divertimentos, disse ela ao marido. É uma febre, mas não tem perigo. Quero que o mundo me julgue feliz. O orgulho de ser invejada talvez me console da humilhação de nunca ter sido amada. Ao menos gozarei de um aparato de ventura. No fim de contas, o que é tudo neste mundo senão uma ilusão, para não dizer uma mentira? Assim, desculpe se o incomodo, tirando-o de seus hábitos para acompanhar-me. Há de reconhecer que mereço esta compensação. É minha obrigação acompanhá-la e me achará sempre disposto a cumpri-la. Moça, formosa e rica, deve gozar da vida que lhe sorri. O mundo tem essa virtude. O que não absorve, gasta. Daqui a algum tempo a senhora verá a existência por um prisma bem diverso, e do passado não lhe ficará senão a lembrança de um pesadelo de criança. É o que eu procuro justamente, que não dera eu para apagar estas crenças, ou antes, estas incômodas ilusões de minha infância, com que educou-se minha alma, e conformar-me à realidade da vida. Oh, se eu o conseguisse! A reticência desfez-se nos lábios da moça em um sorriso sardônico. Então, nos havíamos de entender. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!